Olá turma, como vão? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de exposição do nosso conteúdo programático. Hoje, dando andamento ao conteúdo da disciplina Direito Comercial 1, DIR 541, do Bacharelado em Direito da UFOP, vou falar sobre o Instituto do Estabelecimento Empresarial, também conhecido como Fundo de Comércio, por influência do direito francês, ou Azienda, por influência do direito italiano. Por que nós estamos falando disso agora, depois de termos tratado da figura do empresário, do registro do empresário, das espécies de empresário, do nome do empresário? Não sei se vocês vão se lembrar da introdução histórica ao direito comercial, mas ali nós mencionamos que o método expositivo do direito comercial, a ordem das matérias, principalmente após a codificação francesa, que praticamente coincidiu a codificação do direito comercial com a do direito civil, mas desde então o direito comercial é exposto como que no formato de um espelho da parte geral do direito civil. Vejam, quando você começa a estudar o direito civil, a primeira coisa que você vê são os elementos da relação jurídica, parte geral, sujeito, objeto e os fatos, os eventos jurídicos. No direito empresarial, o começo da matéria é exatamente o tratamento do sujeito. Até agora nós estivemos falando de várias questões que envolvem o sujeito da atividade empresarial, que é o empresário. Nesse momento, nós começamos a falar do objeto. Não é nada muito diferente do que você já encontrou no Código Civil. Vai lá, você tem um começo que fala de direitos da personalidade, fala de algumas pessoas jurídicas, fala do direito ao nome, e depois você tem uma parte que vai falar de bens, de coisas. Lógico que ali é uma classificação introdutória, né, no Código Civil, na parte geral, mas já é, após o tratamento do sujeito, o tratamento dos bens. E é isso que nós vamos fazer agora aqui. Não existe uma teoria dos fatos jurídicos do direito empresarial, ainda mais depois que nós abandonamos ou superamos a teoria do ato de comércio. Mas ainda existe essa exposição que começa falando do sujeito e depois vem tratar do objeto. Opa, mas eu já falei algumas coisas, ou eu já vi algumas coisas de classificação de bens na parte geral. Está mantido. O que você aprendeu até agora sobre os bens não vai sofrer alteração. Quando nós tratamos de estabelecimento, o que vai acontecer é que você vai ter contato com um instituto novo, uma figura que estabelece um novo critério para tratar dos bens utilizados na atividade empresarial. Então vamos avançar. Eu não concebo que alguém possa exercer a atividade empresarial sem mobilizar bens. Quando nós falamos do conceito de empresário, né, é quem exerce profissão ou de modo profissional atividade econômica organizada voltada para a circulação de bens ou de serviços. Nós vimos que o empresário mobiliza trabalho, mobiliza bens, assume o risco, e ao mobilizar os bens, ele está fazendo algo que, ao meu ver, é inevitável. Você consegue conceber alguém que exerça atividade empresarial sem mobilizar bens? Talvez você pense assim: ah, eu posso ser empresário da minha casa e aí eu só vou utilizar, sei lá, um computador. Está utilizando bem. Eu não concebo, talvez, se alguém conseguir, por favor, no espaço virtual da disciplina se manifeste, imaginar uma atividade empresarial que possa ser realizada sem a utilização de bens. Como parece ser natural da atividade essa utilização, mais cedo ou mais tarde o direito iria se pronunciar sobre isso. Nós também já falamos que um dos princípios, talvez o mais importante e que já vem com o direito comercial desde as suas origens, é o princípio da segurança do crédito.
E o estabelecimento ou fundo de comércio, o nome que era mais utilizado quando ele surgiu, por se tratar de bens e por se tratar de bens referentes à atividade empresarial, quando surgiu esse instituto, a preocupação era com a segurança do crédito. Em outras palavras, fundo de comércio surgiu para dar mais segurança ao crédito. Como assim? Esse instituto apareceu pela primeira vez no direito brasileiro com maior detalhamento, embora com pouco detalhamento, na antiga Lei de Falências, o Decreto-Lei número 7661, de 21 de junho de 1945. E nesse decreto-lei, o artigo 52, ele prevê o seguinte, não produzem efeitos relativamente à massa, aqui é massa falida. Tenha ou não o contratante conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não a intenção deste fraudar credores. Inciso 8º. A venda ou transferência de estabelecimento comercial ou industrial feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores a esse tempo existentes, não tendo restado ao falido bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, dentro de 30 dias, nenhuma oposição fizeram os credores à venda ou transferência que lhes foi notificada. Essa notificação será feita judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos. Então, o que está determinado nesse dispositivo da antiga Lei de Falências? Uma lei que não vigora mais, mas cuja regra está mantida por também ter sido prevista em outras leis. Ali, gente, a preocupação era a seguinte: o falido, antes de falir, porque vai ser o juiz que vai decretar a falência, antes dele falir, ele já sabe que ele está numa situação complicada economicamente. E, eventualmente, ele pode ter alienado seus bens. E aí chega a hora da falência, os credores tentam buscar a satisfação nos bens do falido e ele vai ter alienado. Então, o que a lei está prevendo aí? Que não terá eficácia essa alienação do estabelecimento, que seria o conjunto dos bens que o empresário utilizaria. Vejam, a primeira vez que aparece a referência a esse instituto é para dizer, se alienar isso aí, sem a anuência dos credores, a alienação será inválida. Percebam que a preocupação aí é a segurança do crédito. Então, o instituto do fundo de comércio, do estabelecimento comercial, que hoje nós chamamos de estabelecimento empresarial, ele surge no direito brasileiro como uma maneira de tratar os bens do empresário, ou os que ele utiliza para a atividade, como sendo uma unidade para dizer, não pode alienar isso aqui sem a anuência dos credores. Não é a única menção que aquela lei de falências, que na verdade não é uma lei, mas a gente sempre chamava de lei e a doutrina chamava de lei, então é a lei de falências antiga. Não é a única menção que ela faz ao estabelecimento, ao fundo de comércio, no artigo 52, inciso 8º. Você ainda tem o parágrafo 1º do artigo 116, que vai dizer, se o contrato de locação estiver protegido pelo decreto número 24.150, de 20 de abril de 1934, o estabelecimento comercial ou industrial do falido será vendido na sua integridade. Vejam só, é mais um dispositivo tratando da alienação de bens do falido. E por que você está alienando os bens do falido? Para pagar credores. Vejam então que a primeira vez em que se teve a preocupação de tratar os bens do falido como uma unidade, um conjunto que seria tratado de um modo único, isso se deu para a segurança do crédito. Em cima disso, a doutrina passou a tratar com maior cuidado da figura do fundo de comércio ou do estabelecimento. Até porque não se trata de um instituto específico do direito brasileiro. E isso foi assim, com algumas regras surgindo
em decorrência da evolução jurisprudencial, quando se tratavam dos problemas envolvendo o estabelecimento, e alguma coisa também em torno de evolução doutrinária, até que em 2002 o Código Civil trouxe para si essa matéria e passou a prever a figura do estabelecimento empresarial, agora com esse nome, né? Porque antes muito se falava de fundo, fundo de comércio, fundo de empresa. O código passou a falar de estabelecimento empresarial e trouxe regras. Não são muitos os dispositivos que tratam do estabelecimento no Código Civil. E o que eles fazem basicamente, ou o que eles fizeram, não foi inovar. Quando o Código Civil trouxe essas regras, em grande parte o que ele fez foi positivar aquilo que já era o entendimento da jurisprudência e da doutrina em relação à maioria dos temas que envolvem o estabelecimento. E aí o primeiro dispositivo do Código Civil que vai falar de estabelecimento vai propor um conceito, vai tentar dizer o que seja o estabelecimento empresarial. Artigo 1142 do Código Civil. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. O dispositivo não diz, considerando a época em que o Código Civil foi publicado e as alterações posteriores, mas você poderia inserir nessa enumeração, além do empresário e da sociedade empresária, a figura da EIRELI também. Vejam, o Código está dizendo, primeiro, que se trata de um complexo de bens, um conjunto de bens, mas não é um conjunto de bens organizado por uma pessoa qualquer. É o conjunto de bens organizado para o exercício da empresa por empresário, ou pessoa jurídica ou pessoa natural. Então você só vai ter estabelecimento quando você tiver um empresário organizando esse estabelecimento. Ah, Cláudio, mas e se a pessoa que estiver organizando os bens não for o empresário? Aí não vão incidir as regras que incidem sobre o estabelecimento. Simples assim. Mas voltando ao rumo, você precisa de um empresário. E esse empresário vai organizar bens para realizar a atividade. O conjunto desses bens é o estabelecimento. E aqui, gente, é importante observar que quando nós falamos de estabelecimento, nós estamos falando que o direito reconhece um novo bem. O estabelecimento não é só uma soma de bens que o compõem. Como assim, Cláudio? Imagina o seguinte, você vai a um restaurante. O que precisa existir num dado ambiente para que possa funcionar ali um restaurante? Mesas, cadeiras, talheres, material de cozinha. Bom, aí você já está começando a juntar bens para realizar a atividade. Eu preciso de uma televisão para atrair os clientes. Eu preciso de elementos de decoração. Eu preciso de um imóvel para colocar o meu restaurante ali. Isso nada mais é do que mobilizar os bens e organizá-los para o exercício da atividade. E aí percebam, você não vai ter a mesma organização para o mesmo objeto. O restaurante de um é diferente do restaurante de outro. E é justamente o trabalho do empresário em realizar a organização desses bens que vai tornar ou não a atividade mais atrativa para a clientela. Aqui eu chamo a atenção para a expressão aviamento. A palavra aviamento se refere a uma qualidade organizacional do estabelecimento. Vejam, para os mesmos bens, a organização pode ser muito distinta. Eu vou dar um exemplo aqui que, obviamente, é extremo, mas é bom para ilustrar. Imagine que você entre em uma lanchonete. Aí a mesa está na entrada, está no meio do caminho, jogada, as cadeiras estão no chão, viradas, as coisas todas bagunçadas. Você vai entrar ali? Você vai ficar ali? Você vai consumir ali?
Provavelmente não. Então imagine que esses mesmos bens estivessem em um outro ambiente, organizados, lugar arejado, eh, com, vamos dizer assim, um cheiro agradável de limpeza. Talvez você optasse por consumir nesse lugar diferente. Por quê? Porque os bens que compõem o estabelecimento estão organizados de um outro modo. Essa qualidade organizacional do estabelecimento é o que nós chamamos de aviamento. Quanto melhor o aviamento, podemos imaginar que maior a atratividade para a clientela. Mas por que eu estou falando de aviamento? Porque você não tem dois estabelecimentos que sejam exatamente a mesma coisa. Por mais que você mobilize, às vezes, os mesmos bens, às vezes, bens semelhantes. E essa atratividade da clientela é uma qualidade do estabelecimento. Eu falei aqui que o estabelecimento passa a ser um bem diferente, autônomo em relação àqueles que o compõem. Pois é, se você tem um estabelecimento que é muito bem organizado, provavelmente o valor econômico, até para a hipótese de uma alienação, será muito maior do que o valor individual dos bens que o compõem. Será que um estabelecimento montado em um lugar bom para a clientela, ele vai custar a quem o queira adquirir o mesmo preço que a cadeira, somada ao valor da mesa, somada ao valor vamos dizer, da bancada? Não. Então o estabelecimento ele não é apenas a somatória dos bens que o compõem, ele é algo mais. Ele é um outro bem que pode ser objeto de negócios jurídicos condizentes com a sua natureza. Então nós estamos dizendo aqui que eu posso ter um estabelecimento e arrendar, que seria a locação do estabelecimento. Eu posso alienar, é o que seria o trespasse, que é a expressão que se usa, o trespasse do estabelecimento. Porque o estabelecimento é um bem em si. Qual é a natureza jurídica desse bem? No Código Civil, você tem a previsão das universalidades. E entende-se, unanimemente, que o estabelecimento é uma universalidade porque ele é um bem coletivo. Ele é um conjunto de bens. Ele resulta de uma reunião de outros bens. Mas ele é uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito? Ué, primeiro a gente tem que saber qual que é a diferença, né? Então vamos lá. A principal diferença entre as universalidades de fato e as universalidades de direito é que as universalidades de direito são compostas por elementos previstos na lei. É a lei que vai dizer o que está incluído em uma universalidade de direito. Já uma universalidade de fato é estabelecida em sua composição por quem a cria. E sendo assim, eu vou ficar junto com os doutrinadores que entendem que o estabelecimento é uma universalidade de fato, porque é o empresário e vai ser cada empresário do seu jeito que reúne os bens e os organiza para a realização melhor ou pior da atividade. Então, quanto à questão da natureza jurídica do estabelecimento, trata-se de um bem coletivo, uma universalidade, e aqui nós estamos concordando com quem entende que se trata de uma universalidade de fato, por resultar de um conjunto que é a união de bens escolhidos pelo empresário de acordo com a sua conveniência. A lei não diz o que é que ele tem que reunir ou quais são os elementos que estão reunidos em um estabelecimento. Cláudio, eu tenho um consultório médico. Eu posso dizer que os bens que eu tenho lá, e eu até tenho bastante, tenho coisa de exame, tenho aparelho para atender as pessoas. Posso dizer
que isso é um estabelecimento? Depende. A sua atividade é uma atividade empresarial? Você é um empresário? Ah, não, eu estou naquela exceção lá da atividade científica, técnica. Então, os bens não são ou não compõem um estabelecimento. Que diferença vai fazer? A diferença é que não incidirão nesses bens ou nesse conjunto de bens as regras que incidem para o estabelecimento. E aqui eu quero chamar a atenção para o Código Civil. Artigo 1143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Bom, então está aí. Quanto ao que seja e quanto à natureza, o estabelecimento é um conjunto de bens, corpóreos e incorpóreos, que o empresário organiza para realizar a sua atividade. Que bens compõem esse estabelecimento? Isso dependerá do estabelecimento a que estivermos nos referindo. Dois estabelecimentos distintos poderão ser compostos por elementos distintos. Em outras palavras, se você está adquirindo uma padaria montada, não existe um checklist de elementos que toda padaria montada deve trazer em si. E agora, pessoal, uma vez que nós conceituamos e esclarecemos a natureza jurídica, vamos falar um pouquinho da questão da alienação do estabelecimento. Porque vejam, qual foi a primeira preocupação do legislador quando previu essa figura no direito brasileiro? A garantia do pagamento dos credores daquele empresário. Então, se ele ia alienar o estabelecimento, o direito se preocuparia. Se ele fosse alienar, o direito se preocuparia. Pois bem, essa regra se mantém. Que regra exatamente é essa? Vocês viram na antiga lei de falências que o sujeito precisava da anuência dos credores para poder alienar de modo eficaz o estabelecimento? Essa regra se mantém. No artigo 1144, isso fica claro. Vejam só, o contrato que tenha por objeto alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos. Então veja, efeitos. Nós estamos falando de eficácia. O negócio existe, só não vai produzir efeitos. Então, quanto a terceiros, depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis e de publicado na imprensa oficial. Então vejam, há o requisito da publicidade para a eficácia do negócio jurídico de alienação do estabelecimento. Ali também está mencionado o arrendamento e o termo que vocês vão encontrar para alienação é trespasse. Então, há necessidade de publicidade. Por quê? Para que os credores saibam. E se há credor interessado, vai saber ainda que o empresário não os tenha procurado. Ah, mas e aí? E se não os procurou? Se não os procurou, o negócio é ineficaz em relação a eles. Percebam que o Código Civil não está falando de invalidade, não. Está falando de ineficácia. O negócio é existente, é válido, mas em relação ao credor que já existia no momento da alienação do estabelecimento, essa alienação não produz efeitos. Na prática, significa que o credor vai poder buscar a satisfação do seu crédito, ainda que o bem tenha sido alienado e transferido a um terceiro. Uma observação importante. Então, se você vai adquirir um estabelecimento empresarial, é importante conferir a contabilidade, ver se existem credores daquele empresário. E se existirem, é necessário que eles sejam informados, que eles sejam notificados de que a alienação se dará, ou para que eles concordem, e aí o ato se torna eficaz em relação a eles, ou para que eles discordem, e aí já se saberá que em relação a eles o ato é ineficaz. Poxa, mas e aí se eles discordarem? Você pode pagar a dívida que tem com eles, ou, se você tiver outros bens,
Na hora que ele vier cobrar, a cobrança incidirá sobre os outros bens. Mas para quem está adquirindo o estabelecimento, é importante analisar a contabilidade para ver a existência de eventuais credores em relação aos quais essa regra do artigo 1144 pode acabar incidindo. Estão percebendo que aqui a preocupação é segurança do crédito? A regra é: alienou o estabelecimento, não pediu anuência e não ficou com bem para pagar a dívida, a alienação é ineficaz. E o código continua. Artigo 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia, olha aí, eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Essa é uma regra que vem desde a antiga lei de falências. Conforme eu mencionei, aquele dispositivo legal ou aquele diploma legal está revogado, mas a regra se mantém, mantida a preocupação com a segurança do crédito em relação ao estabelecimento. Mas por que, Cláudio? Porque, gente, como é que alguém cumpre as suas obrigações? Quem garante que o devedor pagará as suas dívidas? La garantia soy yo? Não, é o patrimônio que garante. Na verdade, mais especificamente, ou melhor tecnicamente falando, são os bens que compõem o patrimônio que vão dar suporte para o pagamento ou cumprimento de uma obrigação. Então a lei está preocupada com a transferência desses bens que o empresário está utilizando e que devem ser garantido o cumprimento das obrigações desse empresário. E aí olha o que a lei faz também. Isso já é algo que não existia na lei de falências antiga e que continua sendo uma preocupação com a segurança do crédito. Veja aí esse dispositivo do Código Civil. Artigo 1146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação e, quanto aos outros, da data do vencimento. Vejam isso. A pessoa que aliena o estabelecimento, ela continua solidariamente responsável pelas obrigações que ela tinha e que decorreram da exploração do negócio. E ela fica ainda responsável por 1 ano após a publicação. Vejam, a necessidade de publicação também para quem aliena. Após a publicação, por 1 ano, pelas dívidas que já estavam vencidas e as outras o mesmo prazo após o vencimento. Após isso, essas obrigações passam a ser suportadas unicamente pelo adquirente do estabelecimento, que já suportaria as obrigações solidariamente com o alienante desde a aquisição. Então, olha a preocupação com o credor aí. Se você aliena o estabelecimento, você continua responsável pela dívida que tinha e o adquirente passa a ser responsável. Obviamente o adquirente, porque agora ele tem os meios, para o pagamento dessa obrigação. E o alienante, no sentido de que ele deve dar alguma segurança a quem se tornou credor originalmente dele. Na prática, gente, o que acontece é o seguinte: nos contratos de trespasse, que é a terminologia que nós usamos para mencionar transferência, alienação de estabelecimento, o contrato costuma prever uma parcela do pagamento que fica retida pelo adquirente do fundo. E aí ele vai esperar, vai dar um tempo previsto no contrato para ver se alguma obrigação ainda recairá sobre ele. Após esse prazo, o restante do pagamento acaba sendo realizado. Importante observar que essas são regras de sucessão em relação às dívidas de direito privado. Então, vai alienar um estabelecimento, como é que ficam as dívidas do alienante? Depende. As dívidas de direito privado,
de direito civil vão se resolver, não se resolver a dívida, mas a questão da responsabilidade nos termos do Código Civil. Ah, mas e se for dívida de outra natureza jurídica, Cláudio? Aí o regramento provavelmente será diferente. Por exemplo, se se tratar de dívida tributária, o Código Tributário Nacional determina que se apliquem as regras do artigo 133. Se se tratar de dívida de natureza trabalhista, vão ser aplicadas as regras do artigo 448 da CLT. Se as dívidas existirem em um contexto de falência ou recuperação de empresas, o inciso 2º do artigo 141 da Lei de Falências é que deve incidir. É com essa preocupação, então, que nós devemos aplicar as regras que tratam da sucessão na hipótese de alienação do estabelecimento. Uma outra questão que já havia sido resolvida pela jurisprudência anterior ao Código Civil foi contemplada no Código. A questão da concorrência pelo alienante do fundo ao adquirente. Como assim? Imaginem que numa cidade do interior, aquela praça central onde fica a igreja, né, onde todo mundo vai lá no final de semana passear, tem uma sorveteria. Aí você quer alienar esse estabelecimento montado ali da sorveteria. Você aliena. Você pode colocar uma outra sorveteria no outro lado da praça, fazendo concorrência à sorveteria que você vendeu? Antes da entrada em vigor do Código Civil, a jurisprudência, com base no que tínhamos de disposição acerca do contrato de compra e venda no Código Comercial, decidiu que, no caso de alienação de estabelecimento, o alienante ficava proibido de fazer concorrência ao adquirente pelo prazo de 5 anos. Isso porque no Código Comercial, na parte que tratava de contrato de compra e venda, tinha lá um dever do alienante de fazer boa a coisa vendida. Essa expressão fazer boa a coisa foi entendido como entregar nas circunstâncias e com as condições em que ela foi alienada. Porque vejam, ninguém pode ser proibido de fazer concorrência e ninguém está livre de receber concorrência, de sofrer concorrência numa situação normal, num mercado normal. Isso é do jogo. O que a lei está proibindo é você vender um estabelecimento em condições tais que você altere após tê-lo alienado. Não é que não possa haver concorrência, não pode haver a concorrência de quem alienou o fundo. Então a jurisprudência, aí não me perguntem de onde vem esse prazo, mas a jurisprudência já tinha estabelecido o entendimento de que, no silêncio do contrato de trespasse, o alienante ficava proibido de fazer concorrência ao adquirente pelo prazo de 5 anos. O que o Código Civil fez? Pegou essa regra e positivou, sem mudar nada, sem inventar, sem inovar. Artigo 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. No caso de arrendamento, que seria uma locação ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. E agora, pessoal, quase chegando ao final do que o Código Civil estabelece sobre o estabelecimento, percebam que começa a haver também regras que vão tentar concretizar o princípio da manutenção da empresa. Como assim? Bom, até agora eu mostrei como que o estabelecimento se preocupa com o pagamento das dívidas, a segurança do crédito. A maioria das regras que nós vimos está relacionada a isso. Mas a lei, já no Código Civil, em 2002, também se preocupou com a manutenção da atividade. E aí pensem comigo, às vezes não é suficiente que eu adquira os bens que compõem o estabelecimento para poder manter a atividade, não. Pensa o seguinte, eu tenho lá minha sorveteria. Se o fabricante do sorvete não me vender o sorvete, minha sorveteria não vai funcionar, a não ser que eu seja fabricante também, mas imagine que eu não seja.
Então, para a manutenção da empresa, não adianta adquirir o conjunto de bens. É necessário que eu possa continuar exercendo a parte que era exercida pelo alienante nos contratos referentes à manutenção do estabelecimento ou ao exercício da atividade. E aqui tem um aspecto importante. A doutrina já discutiu muito se contratos são ou não elementos do estabelecimento comercial, do estabelecimento empresarial. E já tinha sido decidido antes do Código Civil de 2002, conforme vocês podem encontrar, caso procurem, por exemplo, no livro que para isso é exemplar do Rubens Requião, e que vai dizer que o estabelecimento é composto por bens. Contratos não compõem o estabelecimento. Contudo, e nós vamos ver no dispositivo agora, a lei determina que certos contratos acompanhem o estabelecimento alienado. O adquirente do estabelecimento passa a ocupar a posição contratual que era exercida pelo alienante. E agora? Será então que contrato não participa mesmo, não é mesmo elemento do estabelecimento? Se você aliena um estabelecimento com um conjunto de bens e o contrato vai junto, eu acho que no estabelecimento de hoje em dia, a existência ou não de contratos é algo que pode ser discutido. Antes não, porque a preocupação era com a segurança do crédito. E aí não faz diferença ter contrato no estabelecimento. Mas agora, bom, vamos pensar comigo aqui. Vejam o Código Civil. Artigo 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada neste caso a responsabilidade do alienante. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido, artigo 1149, produzirá efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente. Então vejamos, os artigos 1148 e 1149 prevêem não só que os contratos utilizados ou necessários para a exploração da atividade naquele estabelecimento acompanhem o estabelecimento, como eventualmente créditos referentes àquela atividade. Débitos nós já vimos que vão acompanhar. Mas agora o Código Civil, agora desde 2002, prevê que contratos e créditos acompanhem ou possam acompanhar um estabelecimento que é alienado. Eu realmente não tenho tanta firmeza para dizer que contratos não compõem o estabelecimento. Eu acho que vai depender. Um estabelecimento em que você veja lá o que está sendo alienado e contratos e posições contratuais estejam incluídos, para mim, desse estabelecimento, contratos fazem parte. Ah, Cláudio, mas eu posso transferir uma posição contratual? Acabamos de ver na lei que nesses casos sim, a não ser que exista justa causa a ser alegada pela outra parte. Pessoal, eu não tenho a pretensão aqui de esgotar todos os aspectos referentes ao estabelecimento. O que eu fiz foi basicamente tentar dar uma linha, uma organização dos dados para que as coisas possam fazer sentido. Eu vou fechando por aqui e recomendo, mais do que recomendo, eu digo que são necessárias as leituras que estão no ambiente virtual da disciplina. Esse vídeo é só para facilitar com a exposição e para que as coisas possam fazer um pouco mais de sentido, já que é a primeira vez que nós ouvimos falar de estabelecimento empresarial. Obrigado pela atenção, turma, e até o próximo conteúdo da nossa disciplina. Um abraço.